Foi, está começando. Está atrasada a gravação, mas vamos seguir aqui. Tem algumas partes legais aqui sobre Fórum Shopping. Deixa eu ver se tem algum. Não. Tá. Cláusulas contratuais. Ou seja, a eleição de foro está no contrato. A pessoa escolhe o contrato, no contrato coloca uma cláusula lá. Elege-se o Brasil para discutir a questão. Amplia a tela, professor, por favor. Deixa eu ampliar aqui pelo coisa mesmo. O que rege essas cláusulas de convenção de foro nas convenções internacionais, né? Daí, a Convenção de Haia sobre os acordos de eleição. O que justifica essa possibilidade, tá? Isso está no CPC brasileiro, como a gente viu aqui no inciso 3, mas está em vários tratados internacionais que o Brasil faz parte. A autora fala aqui de vários, mas ela particularmente presta atenção na Convenção de Haia sobre acordo de eleição de foro, que é esse tratado aí de 2005. Eu separei alguns artigos deles, rapidamente aqui. Cadê? O Brasil é signatário desse tratado, né? Tá aqui. Tá meio pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui também. Aqui o artigo 4º, ó. Para efeitos da presente convenção, entende-se por sentença, qualquer decisão, não, isso aqui não interessa. Para efeitos da presente convenção, qualquer entidade ou outra pessoa que não seja uma pessoa singular é considerada residente no Estado, competência. O tribunal ou os tribunais de um Estado contratante designados por um acordo exclusivo de eleição de foro, que é essa coisa que você coloca no contrato, elege-se como foro o Brasil para decidir as questões relativas a esse contrato. Tem competência para decidir qualquer litígio a que o acordo se aplica, salvo se este for considerado nulo nos termos do direito do Estado. Porque essa cláusula de eleição de foro, por qualquer razão relativa ao direito brasileiro, pode ser considerada nula, por alguma situação muito grave, assim. Por exemplo, se quem escreveu esse contrato escreveu sob a ameaça de uma arma de fogo, né? Então, esse contrato vai ser considerado nulo, portanto, essa cláusula também vai ser considerada nula. Tá? Essa exceção aqui que se fala. Às vezes a pessoa liga o microfone. Então, pode ser alguma situação que anula essa cláusula de eleição de foro, mas a regra se está lá a cláusula no contrato, o país que é signatário deste tratado tem que aplicar a cláusula de eleição de foro do contrato. O Brasil é signatário, então ele aplica também. Um tribunal competente ao item 1 não pode recusar exercer a sua competência com fundamento que o litígio deve ser decidido em outro tribunal ou Estado. Ou seja, se o Brasil assinou esse tratado, né, o Brasil é signatário dele, e alguém chega aqui no Brasil com um contrato que tem eleição de foro e pede para que o juiz brasileiro decida, o juiz brasileiro está obrigado a decidir, tá? É isso que o item 2 fala desse tratado aqui, da Convenção de Haia sobre eleição de foro. Item 3. Aqui são as exceções, que são as questões muito sérias, o exposto nos números anteriores não prejudica normas sobre... desculpa, não é exceção, não. Aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que o que está dito aqui não invalida outras questões relativas a foro que estejam colacionadas na lei do país que faz parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o contrato tem eleição de foro no Brasil, por exemplo, né, tem lá um artigo, um item lá no contrato dizendo elege-se o Brasil para decidir caso sobre esse contrato. Eu entro com uma ação no Brasil, eu ainda preciso saber qual tribunal, em qual estado, em qual jurisdição, aqui dentro do Brasil eu vou entrar competente para decidir sobre aquela causa. E aí o que o tratado está dizendo aqui é que o que o tratado diz não impede que a pessoa tenha que seguir as regras de competência interna do país para saber exatamente em qual vara, em qual estado, onde é que ela vai entrar com essa ação. Aí tem que olhar o direito brasileiro e ver o caso concreto para saber. É só isso que quer dizer essa parte desse tratado. Tem outras disposições aqui, vamos analisá-las porque elas estão bem interessantes. Obrigação de um tribunal não eleito. O tribunal de um Estado contratante que não seja o tribunal eleito, ou seja, não é aquele tribunal que está lá no contrato, não é o país que está lá no contrato como eleição de foro,
deve suspender ou declarar-se incompetente para apreciar um processo a que seja aplicável um acordo exclusivo de eleição de foro. É o contrário do artigo 5º. O artigo 5º diz, se no contrato tem um foro eleito para dirimir a controvérsia e a pessoa entra com a ação naquele lugar correto, o país está obrigado a decidir sobre aquele caso. E o item 6 é o contrário. Se eu entro com uma ação onde o meu direito é relativo a um contrato que tem eleição de foro e eu escolho o foro errado, eu entro no país que não está no contrato, o país tem obrigação de recusar julgar aquele caso. É isso, tá? Espera aí. Para ajudar vocês a entenderem a... Deu para entender? Opa! Deu para entender aqui o artigo 5º e o artigo 6º, linhas gerais? Deu sim. É só quanto à competência, certo? Um é competente. Só quanto à competência. Quando está escrito no contrato, o país é obrigado a julgar. Se a pessoa entrar com ação no país errado, o país está obrigado a não julgar. É isso, artigo 5º e artigo 6º. Aí tem algumas exceções em situações muito, muito extremas, tá? Por exemplo, se o acordo for nulo nos termos do direito do Estado do tribunal eleito. Se por qualquer razão aquele contrato ou aquela cláusula de eleição de foro está nula, por qualquer razão relativa ao direito interno do país. A gente não vai estudar aqui direito das obrigações contratuais do direito civil para saber nulidades, né? Não é aula de direito civil, mas existem situações no direito brasileiro onde um contrato ou uma cláusula de eleição de foro podem ser consideradas nulas, em geral em razão de um defeito muito, muito sério. Por exemplo, o contrato não seguiu as obrigações legais da lei brasileira. Às vezes a lei brasileira estabelece algumas coisas que você tem que fazer quando você vai celebrar um contrato e o contrato não seguiu essa regra. Por exemplo, o contrato de compra e venda de um bem imóvel, ele precisa ser escrito, ele não pode ser um contrato oral. Contratos de compra e venda, via de regra, podem ser orais, não é obrigado para estar escrito. Então, se você compra um imóvel de alguém e faz isso oralmente, não bota no papel, esse contrato oral é nulo. Só para dar um exemplo para vocês. Outra causa de nulidade de um contrato civil brasileiro pode ser, como eu disse para vocês, se a pessoa está sendo coagida a assinar aquele contrato, por qualquer razão, né? O filho está sequestrado, ela precisa do dinheiro, e aí ela está sendo coagida de maneira muito gravosa, ela está com arma na cabeça, qualquer situação meio esdrúxula desse tipo. Ou a pessoa não tem, de acordo com a lei brasileira, capacidade jurídica para exercer seus atos da vida civil, que a gente alcança aos 18 anos, mas pode exercer a partir dos 16, desde que assistida pelo seu representante legal, o pai, a mãe e tal. Se a pessoa tem 10 anos de idade e assinou um contrato, esse contrato é nulo. Tá? É só para abarcar esse tipo de situação que esses artigos aqui da Convenção de Haia sobre eleição de foro faz esse tipo de... deixa em aberto isso, porque cada país tem uma regra diferente sobre esse tipo de coisa. Tá? São parecidas, mas né, tem coisas que diferenciam. Vamos voltar agora para o PowerPoint. Fala. Não, porque às vezes abre o microfone e acho que alguém quer falar alguma coisa. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Eleição de foro, Convenção de Haia. Quais são as exceções para a possibilidade de eleição de foro nos contratos onde tem, né, essa coisa da eleição de foro? O que não pode... quando você não pode fazer eleição de foro, quando você não pode escolher onde você vai julgar questões relativas àquele contrato. São situações do artigo 23 do CPC que a gente já vai ver, que é o oposto, né, das competências concorrentes. Aqui a gente está falando de competência concorrente, o artigo 23 vai dizer competência exclusiva. Ora, se é competência exclusiva, eu não posso eleger o foro. Né? Se é obrigatório que a coisa seja julgada no Brasil, o direito brasileiro não admite que seja escolhido outro foro para ser julgado esse negócio. Eu não posso botar lá, elege-se a Espanha para julgar esse negócio. Não pode. Então, essa é a exceção. O livro traz um caso bacana aqui, deixa eu olhar ele rapidinho com vocês. Página 189. Lá no finalzinho da página 189, é um RESP, tá? Recurso especial, é um tipo de recurso na STJ. O caso é Robson versus Nike. Se vocês tiverem o texto, depois deem uma olhadinha, marquem aí. Havia uma cláusula de eleição de foro na Holanda, num certo contrato entre esse tal desse Robson e a Nike, não sei o que está acontecendo na situação, havia uma cláusula de eleição de foro, ou seja, naquele contrato aí entre o Robson e a Nike, tinha uma cláusula dizendo que qualquer coisa que acontecesse relativa a esse contrato devia ser julgado na Holanda.
E discutia-se se uma das partes poderia ser considerada como consumidor, o que implicaria na aplicação do CDC e, consequentemente, no esvaziamento do pactuado. Por que CDC? Se o CDC já está falando aqui que é possível... Enfim, tem que ler o caso. Eu estou lendo só a análise dela do caso. O ponto é, a discussão foi sobre isso. O STJ decidiu que já sei o que é o problema aqui. O problema é que era o seguinte, esse caso concreto foi julgado antes de 2015. Então, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, que era de 73. Portanto, essa questão do direito do consumidor que a gente viu aqui... cadê? No inciso... Cadê? Do alimentos, o credor... tá aqui, inciso 2. Estão vendo o inciso 2 aqui na tela? Né? O inciso 2 é uma causa de consequência, um exemplo de competência concorrente. Então, o direito do consumidor poderia ser julgado no Brasil ou na Holanda pelo CPC, tá? Não seria um problema. Mas nesse julgado aqui, que a Nádia traz de exemplo, de 89, na página 189, foi antes desse novo CPC. No antigo CPC não tinha essa situação do CDC estar aqui. Então, você poderia, em tese, fazer o argumento de que, em caso de relação de consumo, é obrigatório, é exclusivo a competência da Justiça brasileira em razão do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é de 1992, né? Portanto, veio depois do antigo CPC, mas antes do novo. Então, se aplicaria... A discussão é essa, tá? Não interessa para a gente aqui. O que interessa para a gente aqui é que houve justamente essa discussão se valeria a eleição de foro em situação do consumidor ou não. Aí o STJ decidiu que a relação entre as partes, paritária e simétrica, a relação negocial, era paritária e simétrica da situação negocial. Além do mais, parte da obrigação seria cumprida no Brasil, não seria cumprida no Brasil, mas sim no exterior. Pelo que se entendeu ser correta a decisão que extinguiu o feito, entendeu ser competente a justiça holandesa para cuidar do caso. Ela só deu um exemplo desse julgado para vocês verem como é que acontece a discussão. Porque no contrato dizia que tinha que ser julgado na Holanda, mas uma das partes, por qualquer razão, queria que fosse julgado no Brasil. E alegou que, por ser relação de consumo, deveria ser julgado aqui. O STJ entendeu que não, porque a relação entre as partes era paritária, ou seja, não existia uma situação de hipossuficiência e tal, que tem a ver com o direito do consumidor, que não vale a pena vocês entenderem, mas que, em razão do que estava escrito no contrato, devia se aplicar o foro da Holanda. É isso. Só para pegar o exemplo dela. Vamos ir para o artigo 23 agora. O artigo 23, como eu falei para vocês, é o oposto do 21 e do 22. No artigo 23, a gente tem situações de competência exclusiva no Brasil. Ou seja, se você julgou isso aí em outro lugar e quis aplicar essa decisão no Brasil, você não pode. Inciso 1, vamos ver aqui, vamos ler os artigos do CPC. Espera aí, direito interpretativo sobre a expressão. Tá, vamos olhar os artigos do CPC que vai ficar mais claro para vocês as situações, eu não botei aí. CPC. Deixa eu aumentar a tela. Artigo 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, por isso que é competência exclusiva, tá? 2 pontos. Conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. A gente já vai olhar isso aqui com mais calma, que isso aqui é meio enrolado, tá? Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Então, nessa situação também é obrigatório que você entre com a ação aqui no Brasil. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira e tenha domicílio fora do território nacional. E 3, divórcio, separação e dissolução, quando uma das partes é brasileira. A gente viu essa situação aí já também, né? Eu falei bastante dessa na aula passada. Que é para privilegiar o brasileiro na situação do divórcio. Separação, proceder a partir dos bens situados no Brasil. E quando os bens estão no Brasil, desculpa. Não era a situação que eu falei antes, é a situação que está aqui, ó. Quando os bens estão situados no Brasil. Também na lógica do inciso 1, tá? Se os bens estão aqui, você tem que entrar com ação aqui. A ação de separação. O que é o problema aqui do inciso 1? Vamos voltar nos slides.
existe um conflito interpretativo atualmente no direito brasileiro relativo ao que significa bens situados no Brasil. Por que existe um conflito? O direito relativo às coisas advém de duas fontes. Você pode ter direito a alguma coisa, a um bem, um imóvel, no caso é imóvel, tá? Você pode ter direito a um imóvel em razão de duas coisas. A primeira delas é contratual. Então, eu tenho direito a esse imóvel porque eu comprei ele. Ou eu tenho direito a esse imóvel porque me foi doado esse imóvel, ou seja, foi uma doação. A doação é outro de bem imóvel, é outro ato que tem que ser por escrito, tá? Pela lei. Então, é daí que vem o meu direito. São chamadas as obrigações, os direitos obrigacionais, tá? A outra razão pela qual eu posso ter direito a um bem diz respeito ao que o direito brasileiro chama de direito real, ou próprio terreno. Próprio terreno é latim para próprio da coisa. O meu direito não vem de um contrato, o meu direito vem da coisa em si. O exemplo mais claro disso aqui é a ação de reintegração de posse ou a ação de usucapião. A ação de usucapião é mais clara. Vocês sabem o que é usucapião? Em linhas gerais? Por cima, sim. Então é o suficiente. Usucapião é quando você vive num determinado imóvel por um período longo de tempo e atingido certos pressupostos legais, você pode entrar com uma ação para que a justiça declare que aquele imóvel é seu agora. Por mais que outra pessoa tivesse algum documento que dizia que aquele imóvel era dela, se ela não apareceu, sumiu, desapareceu, não deixou você morar lá no imóvel por anos a fio, e você pode entrar com uma ação de usucapião e dizer que agora o imóvel é seu. Tá? Tem uma série de exceções, por exemplo, contrato de comodato. Contrato de comodato é quando eu deixo você morar no meu imóvel de graça. Mas tem um contrato que diz assim, não, acontece muito com o estudante que vai morar em outro estado, tá? Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Fica na casa do tio, na casa da tia, aí você fica lá 4, 5, 6 anos fazendo doutorado e tal. Depois de um tempo, você pode entrar com ação de usucapião? Não, porque ali você tinha um contrato de comodato, que não precisa ser por escrito, pode ser oral também. Então, existia um pressuposto que você estava morando de favor lá, não que você estava morando para roubar o imóvel da pessoa, do dono. Tá? Só para falar um pouquinho de usucapião. Então, o que é importante... Fala. Só o senhor falou disso, agora eu lembrei que lá na Serra aconteceu algo desse tipo. Um rapaz estava morando na casa lá, que supostamente ele alugava, e o dono morava, tipo, fora da Serra, né? Em outro estado aí. Entendi. Passaram muitos anos, e o homem depois apareceu pedindo a casa de volta. Aí ele falou assim, não, mas agora é minha. A conta de energia tá no meu nome, isso aqui, aí foram para a justiça. Entendi. É exatamente essa situação. Onde é que é a Serra? Serra do Navio? Isso, Exatamente essa situação. Acontece muito. E aí, o que o juiz vai avaliar? Ele vai avaliar se existia um comodato, ou seja, uma situação de a pessoa está morando de favor, ou existia uma situação de abandono ali, que a pessoa foi morar lá, a outra nem sabia que estava morando lá e tal, foi deixando, a coisa foi ficando, e aí a pessoa foi e agora diz que a casa é dela. Tem que averiguar isso na prática. Quando tem contrato escrito, é fácil. O juiz olha para o contrato de escrito. Por isso que é importante, né? Não, acho que se você tem uma relação boa com a pessoa, não precisa. Mas, do ponto de vista, falando como advogado, o ideal é que você tenha um contrato escrito. Que diga assim, fulano pode morar na minha casa o tempo que quiser, sem pagar aluguel, nem nada, numa relação de comodato. Aí não tem como a pessoa entrar com ação de usucapião, porque você mostra o contrato assim na cara, esfrega o contrato na cara do juiz, o juiz fala, então não é usucapião, não. Professor, você pode só repetir o nome do termo, por favor, que eu não entendi muito bem. Comodato? Não. Usucapião? Exatamente. Usucapião é um termo jurídico que diz respeito ao direito que a pessoa tem de adquirir uma propriedade em razão da relação dela com a propriedade. No caso, a relação dela ter morado muito tempo, dela possuir aquela propriedade, aquele bem. Às vezes a pessoa tem a posse, mas não tem a propriedade. Tá? Tranquilo. O usucapião é a ação originária, é a ação pela qual a pessoa pode adquirir originariamente a propriedade a partir da posse de um bem. A definição jurídica é essa.
É a ação a partir da qual a pessoa pode adquirir originariamente a propriedade de um bem a partir da sua posse. É diferente do contrato. O contrato é uma forma de adquirir a propriedade derivada. Por que derivada? Porque alguém já tinha a propriedade. Aí me vendeu essa propriedade. Né? No uso capião é dito uma forma originária porque não importa quem tinha posse ou propriedade ou nada do bem. Se eu demonstrar no processo que eu preencho os pré-requisitos do uso capião, eu adquiro originariamente a propriedade daquele bem, o que anula todas as outras, os outros títulos, todas as outras, os outros direitos de todas as outras pessoas sobre aquele bem. Agora aquele bem é meu e acabou. Por isso que se fala forma originária. Valeu. Mas o que interessa? Fala. Eu estou lembrando que meu avô foi limado desse jeito, roubaram metade de um terreno gigante dele. Aí ele quis retirar o direito à vida do cidadão, foi engraçado. Engraçado. Meu pai tinha dessa, né? Meu pai teve fazenda no Maranhão, ele odiava sem terra e tal, por causa dessas coisas. O conflito agrário no Brasil é isso, tá? Não só agrário, mas urbano, né? Porque senão eu vou entrar na aula aqui de uso capião, inclusive, para você usufruir um bem urbano é muito mais fácil do que um bem rural. 5 anos, desde que você não tenha outra propriedade e tal, tem os pré-requisitos. Mas, assim, terra no Brasil é complicado. Outro dia eu vi um mapa de Macapá mostrando o tamanho do centro e quantas pessoas moram no centro. E o tamanho do Macapaba, do conjunto Macapaba, e o tanto de pessoas que moram no Macapaba. É ridículo, assim. O centro é gigante, sei lá, 10 vezes, 100 vezes maior, não, acho que umas 100 vezes maior do que o Macapaba, e abriga 22 mil pessoas. O Macapaba tem 22 mil pessoas morando lá, e no centro tem 22 mil pessoas morando, é igualzinho. Então, fala. Quantas vezes o senhor acha que é, professor? Umas 10 ou 100 vezes? 100 é muito, Macapaba é muito grande, professor. Deixa eu ver aqui. Não, mas deixa eu mostrar aqui. Peraí, então, já que você falou, pessoa alega tem que provar. Peraí, URB, rapidinho. URB Amapá, se não me engano, é esse coletivo que mostrou a foto. Peraí. Tarará. Aqui eles têm umas coisas bem legais, essa galera aqui. Acho que é da Unifap, é um pessoal do curso de arquitetura da Unifap que faz isso aqui. Deixa eu achar do Macapaba aqui, para vocês verem a diferença. Se não der muito trabalho, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas não fazia muito tempo, não. Tem uns mapinhas, eu adoro mapas. Aqui são linhas de ônibus. Quais são as regiões mais bem atendidas e menos atendidas por ônibus na cidade? Cadê? Calma, mais um pouquinho. Não. É um mapinha. Eu publiquei na minha timeline, mas aí se eu for na minha timeline vai ter mais coisa, então. Eu vou desistir. Não é isso? Não, não é isso. É de novo a coisa de rota de ônibus. Relaxa, professor. Agora eu quero mostrar. Mas tá perto, tá perto. É aqui? Não. Dados e gráficos, não é esse aí. Tá perto. Eu sempre que é perto dessas coisas aqui. Droga. Acho que não chega a ser 100, mas é bem mais que 10 vezes, tá? Porque eu lembro do mapinha. Não, eu tô ligado. Até um pouco mais de 10. Não é um pouco, não. É tipo 60. Não, porque assim... tudo bem. Vamos achar o mapa, maldito. Tá perto. É toque já. Aqui, achei. Eu exagerei, é 10. Acho que não dá nem 10, talvez. Mas olha a diferença, como é. Você tá correto. Por isso que tem que ver empiricamente, eu posso estar errado. Na minha cabeça era maior.
Tudo bem, porque assim, eu fui votar, eu voto no Macapava, né? E eu já entrei lá algumas vezes, e é muito grande, doutor. Aí eu paro e penso, caramba, um centro 100 vezes maior do que aquilo é um puta Não, de um não é. Não, centro. é exagero meu. Não dá nem 10. Não dá nem 10 vezes, mas dá perto de 10 vezes. Mas para mostrar, né? Aqui, mesmo tanta gente que mora aqui, mora aqui. Pronto. Resolvido o meu toque. O problema é o seguinte, é que vamos voltar para o CPC. Quando o CPC fala no inciso 1, ações relativas a imóveis situados no Brasil, ele quer dizer ações relativas a direitos reais sobre imóveis ou também a direitos obrigacionais. Porque se entrar direitos obrigacionais, entra contratos. Aí você joga fora tudo que está aqui no artigo 21 e 22, porque o artigo 21 e 22 dizem justamente a respeito de contratos. Então, imagina um contrato de compra e venda de um imóvel. É competência concorrente ou competência exclusiva? Essa é o dilema que se impõe aqui na análise do inciso 1, tá? Deem uma lida no texto, nessa parte, página 191, que vocês vão ver essa discussão sendo tida ali, de maneira bem rasa, mas tá. Porque se o juiz entender, o Supremo, o Judiciário entender, que se restringe somente a direitos reais e não a direitos contratuais, então tudo bem. Então são as ações de uso capião, direito real de uso, tem um monte de coisa com direito real aí que não vale a pena falar muito. Eu posso mostrar para vocês rapidamente no Código Civil, mas que exclui contrato. Agora, se isso aqui é contrato também, então você está jogando fora tudo que está no artigo 21 e 22, quando tiver ali alguma coisa referente a imóvel. Então, esse é o dilema. Vamos olhar o que ela diz na página 191. Ela diz o seguinte, a Nádia. Uai, por que eu botei 191? Opa. 191. A primeira coisa que ela diz aqui que é importante mencionar é irrelevante a nacionalidade das partes para a fixação da competência exclusiva da autoridade judicial brasileira. Ou seja, essas hipóteses que estão aí no artigo 23, não importa se a pessoa é brasileira, se ela é estrangeira, se é nacionalizada, se uma parte é brasileira, a outra é estrangeira, ou os dois são estrangeiros, não importa. Tudo que está aqui no artigo 23 diz que é obrigatório que seja discutido no Brasil. Então, você imagina que seja um alemão e um inglês brigando por causa de um contrato de compra e venda de uma casa no Brasil. Onde é que ele tem que entrar com ação? Aqui no Brasil. É isso que o artigo 23 está dizendo. Não importa quem seja. Por quê? Porque o imóvel... Quer dizer, desculpa, falei errado. Compra e venda é contratual. Digamos que seja um alemão entrando com ação de uso capião de um terreno que era de propriedade de um inglês. Não importa que um é alemão, que o outro é inglês. Como é ação de uso capião, isso diz respeito ao direito real, próprio terreno. Eu vou mostrar para vocês os direitos reais já. Portanto, é competência exclusiva da Justiça Brasileira julgar essa causa. Agora, se for uma compra e venda, se é, como eu falei no primeiro exemplo, se é um alemão e um inglês que tem um contrato de compra e venda de um imóvel situado no Brasil, e nesse contrato de compra e venda está lá a cláusula que diz que o foro competente para dirimir situações relativas a esse contrato é a Alemanha, aí você pode julgar na Alemanha a princípio, tá? Mas é uma coisa que está meio em dúvida no Brasil. Tem decisão para os dois lados aí. Tá? É uma coisa que está em suspenso. O que é certeza é que as ações relativas a obrigações de direito real tem que ser acionado a Justiça Brasileira, tem que ser julgadas aqui no Brasil. Agora, as obrigações relativas a imóveis que são frutos de contratos, obrigações contratuais, obrigações relativas a contratos ou a fato jurídico, que aconteceu no país, por exemplo, batida de carro, a obrigação advém de um contrato ou de uma situação de dano. Um eu causei dano para o outro. Essas são as situações aqui do concorrente, tá? Fala. É exclusivo ou é concorrente, você fala agora? Então, deixa eu explicar melhor, que eu estava confuso. As obrigações relativas a contratos, o direito que advém de obrigações, de modo geral, ele é concorrente. Tá? Essa é a regra geral.
O que são o direito que advém de obrigações? As obrigações, elas advêm de contratos ou de uma situação de obrigação legal, que em geral é dano. Ou seja, eu bati no carro de alguém, eu bati na pessoa, isso gera obrigação civil. Quando eu causo dano a uma pessoa, isso gera obrigação civil. Por mais que não tenha contrato, pode não ter contrato, mas eu gerar algum dano para a pessoa. Isso gera obrigação civil. Essas situações são concorrentes, competência concorrente, tá? As obrigações, os direitos que advêm, que geram competência exclusiva, eles advêm das situações do artigo 23, entre eles as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Essa ação relativa a imóvel situado no Brasil, ela pode se dar por duas questões. Pode se dar por direito obrigacional, que tem a ver com as situações que eu falei da competência concorrente, quais sejam contrato ou dano civil, obrigação advinda de dano civil. Né? Ou pode ser obrigações, como eu falei, ou pode ser direito relativo a direito real. E aí a confusão se dá na justiça brasileira, que tem jurisprudência para os dois lados, é que se é obrigação real, tudo bem, é competência exclusiva, artigo 23. Agora, se a obrigação, se é direito relativo à obrigação contratual, ou seja, direito obrigacional, em tese seria concorrente, mas tem decisão que diz que é competência exclusiva do Brasil para julgar aquela causa. É isso a confusão. Deixa eu ver se eu leio a Nádia aqui e vocês entendem melhor. O âmbito da expressão ações relativas a imóveis situados no Brasil, inciso 1 do artigo 23, é amplo. Não importa o tipo de ação, a regra incide na espécie, seja ação declarativa, constitutiva, condenatória, isso não interessa para vocês. Sobre o objeto do litígio ou a sua causa, a controvérsia a respeito de sua aplicação apenas às ações in rem, propter rem, que eu botei aí, fundadas em direito real, e não as ações in persona, fundadas em direito obrigacional. Direito obrigacional é aquele que advém de contratos ou de dano. Se eu causei dano à pessoa, eu tenho obrigação a responsabilidade de restituir esse dano, de pagar a indenização e tal. É isso que é direito obrigacional, tá? Então, existe um conflito aqui. Se tem imóvel na jogada, é isso que eu quero dizer, se tem imóvel na jogada, não existe um posicionamento definitivo da justiça brasileira sobre se é questão de competência concorrente ou exclusiva. É esse o ponto. Deu para entender? Senão, eu tento explicar de um jeito mais fácil ainda. Eu não entendi. Tá, vamos lá de novo. Se tem imóvel na jogada, a gente não sabe se é competência concorrente ou exclusiva. A gente tem essa dúvida. Tem um imóvel, não importa por que eu tenho direito a esse imóvel, tem imóvel sendo discutido. A gente não tem certeza se é competência concorrente ou competência exclusiva. Por quê? Porque pela regra de competência concorrente, o direito que advém de obrigação é competência concorrente. Porque tem a ver com contrato, tem a ver com eleição de foro, esse tipo de coisa. Porém, de acordo com o artigo 23, fala que ações relativas a imóveis é competência exclusiva. Então, para tentar solucionar isso, existe uma distinção, que é se o meu direito a esse imóvel é em razão de contrato ou em razão a direito real da coisa. E aí, o direito brasileiro, alguns juízes, alguns tribunais dizem que, se for em relação a direito real da coisa, trata-se de competência exclusiva. Agora, se for em relação a direito obrigacional, trata-se de competência concorrente. Porém, esse entendimento não é pacífico. Tem tribunais que entendem que é tudo competência exclusiva. Agora, deixe-me fazer esclarecer, para ver se eu entendi. Esse direito obrigacional, esse in persona, é a ativação do sujeito individual, do privado, que está acionando alguma esfera da jurisdição quanto ao contrato, como o senhor está falando, enquanto esse direito real é uma coisa anterior, independente da vontade do sujeito. Por isso que ele é exclusivo. Não. Não é desse jeito? Não. Diz respeito à natureza do direito que a pessoa tem. Por que eu tenho esse direito? Qual é a razão do meu direito? Essa razão do meu direito é uma razão obrigacional, ou seja, eu me obriguei, por qualquer razão,
a cumprir esse direito, ou alguém tem a obrigação de me dar alguma coisa em razão desse direito. Tá? A natureza da obrigação, do direito é obrigacional. Diferente do direito real das coisas, aonde a razão do meu direito não é obrigacional, é em razão da minha relação com a coisa. O uso capião, eu não assinei contrato com ninguém para ter o direito à propriedade daquele imóvel. O meu direito à propriedade daquele imóvel advém de eu morar naquele imóvel 10 anos, 5 anos, sei lá. E a lei diz que eu tenho direito à propriedade daquele imóvel se eu passar aquele tempo lá naquele terreno. Tá? Existe essa distinção. Como o artigo 23, inciso 1, é vago, ele fala ações relativas a imóveis situados no Brasil. Ele não fala direito real ou direito obrigacional, ele não faz essa distinção. Então, uma leitura mais expansiva desse termo, ações relativas a imóveis situados no Brasil, engloba tanto os direitos reais, que advêm dessa minha relação com a coisa, quanto a direitos obrigacionais, que advêm de contrato ou de situação de dano. E aí fica confuso. Então, tem tribunais, tem decisões que admitem que tanto faz, não importa se é obrigacional ou se é direito real, tem que ser julgado pelo Brasil. E tem tribunais e juízes que fazem a distinção e falam, não, se o direito a esse imóvel advém de direito real, tem que ser julgado no Brasil, mas se advém de direito obrigacional, pode ser julgado em outro país. Agora, esses contratos, eu imagino que foi, esses contratos, eles só vêm a partir das intenções das partes? Contrato é isso, sentam as partes e assinam um contrato. Contrato é isso, é a vontade das partes colocada no papel, ou oral, tem contrato oral também. Eu entendi, então. Entendi. Obrigado. Tá, essa é a distinção. Eu tendo a crer, conhecendo o direito como eu conheço, que a maioria dos tribunais entende que essa distinção é importante para a aplicação da competência exclusiva do artigo 23. Porque senão tudo quanto é contrato que tem imóvel no meio vai entrar pela competência concorrente. Ou, desculpa, vai entrar pela competência exclusiva e vai jogar fora o artigo 21 e do 22 quando for um contrato que envolva imóvel. Enfim, é essa polêmica, tá? Mas dei uma lida lá no artigo, na página 121 da dona Nádia, e página 191, 192, 193, que ela vai falar um pouco mais sobre isso, de repente, se não ficou tão claro, vocês entendem lá também. Exceções. Página 193. Imunidade de jurisdição. O que é imunidade de jurisdição? Imunidade de jurisdição é uma situação quando uma das partes no processo é país. É o Brasil ou um outro país, ou a ONU, ou a OTAN, ou a UNCTAD, qualquer organismo internacional, né, ou a OEA, ou um país. Ou seja, o país é réu no processo. Né? Aí você cria um problema mais complicado, que não está resolvido aqui nessa parte do CPC, tá? Porque pelo CPC, se você for só por aqui, digamos que os Estados Unidos comprou... Não. Os Estados Unidos fez uso capião de um imóvel no Brasil. Uma situação bizarra. Sei lá, o diplomata estava morando num terreno, uma invasão, e ele resolveu usucapiar aquele imóvel. Eu estou pegando uma situação esdrúxula, mas a lógica é a mesma, tá? Ou seja, aplica-se a competência do artigo 23. Aplica-se a lei brasileira. Né? Situações assim, a situação fica complicada porque você está envolvendo outro país. Então, tem que verificar com mais calma se aplica-se a lei brasileira ou a lei estrangeira. Essa discussão está a partir da página 193 da Nádia, mas, basicamente, o que é importante vocês entenderem aqui, para saber se aplica-se a lei brasileira ou a lei estrangeira, quando a ação envolve um outro país, um outro país é parte ou um organismo internacional, primeiro, os tratados internacionais específicos, relativo àquela questão, relativo àquele país, se tiver algum, tá? Segundo, e mais importante, se trata ato de gestão ou ato de império, que é uma distinção que a doutrina e a jurisprudência fazem sobre esse assunto, tá?
Deixa eu ver se eu pego uma passagem dela aqui para tentar explicar isso. Exemplos de caso a partir da página 201. Deixa eu pegar a partir da página 201. Não, aqui é só para os casos que o Brasil é parte. O que seriam atos de gestão e atos de império? Atos de império são aqueles que envolvem a soberania do país, de modo geral. E atos de gestão são atos corriqueiros, que não envolveriam a soberania do país, no caso. Tem um exemplo que ela dá aqui, peraí, de um barco brasileiro. Deixa eu achar. Deixa eu pegar esse aqui, vai. A jurisprudência adotou a imunidade absoluta quando... Peraí. Como recusa a gestão qual? Não. Vou pegar esse aqui. Em 1989, em apelação cível, o STF negou imunidade à República Democrática Alemã em causa de natureza trabalhista. E aí é considerado ato de gestão, né? Direito trabalhista. Se o consulado está devendo pagar seus empregados, o consulado alemão, a Alemanha, né, não pode alegar imunidade diplomática para não deixar a coisa ser julgada no Brasil. É isso. Seria um ato de gestão. Agora, deixa eu pensar uma situação mais séria. Sei lá, se o diplomata... Alguma coisa relativa à propriedade... Não, deixa eu ver aqui. Vamos ler se ela tem algum exemplo melhor aqui. É que é difícil eu pensar ato de império, sabe? São situações muito sérias. Matéria de respeito da execução fiscal. Só para falar aqui um exemplo, ó. Uma dessas matérias respeita à possibilidade de execução fiscal de estados estrangeiros, que é regulado pela Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas e consulares. Nos termos estipulados na respectiva convenção, o Estado acreditante, o chefe de missão diplomática, os locais consulares, os funcionários e os empregados consulares e suas respectivas famílias gozam de isenção fiscal. Esse é um exemplo de imunidade diplomática que se traduz em imunidade de jurisdição por se tratar de ato de império. A ideia é por aí. Que situação é essa? Se o embaixador está devendo, ele pessoalmente, ele está devendo no mercado aí, assinou uns contratos, ficou em dívida e agora está sendo executado pela Justiça Brasileira. A Justiça Brasileira pode executar os bens dele, pode executar a embaixada, o carro dele? Não. Tá? Existe imunidade diplomática pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. É isso. São exceções à questão tanto da competência exclusiva quanto da eleição da competência concorrente. Por quê? Porque a situação da pessoa impede que se aplique o direito brasileiro, por mais que o artigo 23 do CPC diga que se aplica o direito brasileiro. O exemplo que eu dei do cara que está devendo, ou o diplomata está devendo, aí vai executar, vai tomar o carro dele, que foi pago pelo governo alemão. Então, o governo alemão é parte na ação civil, porque é o governo alemão que está devendo. Se você for ver a ação civil, vai aparecer lá... empresa, venda de carros SA, executa governo alemão por dívida de um veículo que foi comprado e não foi pago. O veículo foi entregue e não foi pago. Mas esse veículo é da embaixada, um veículo oficial que foi comprado no Brasil. Aí a empresa que vendeu quer executar, não pode. É imunidade diplomática, tá? Essa é a situação, basicamente. Agora, situações que impliquem atos de gestão... eminentemente direito trabalhista, tá? Se a embaixada está devendo porque não pagou seus empregados, você pode acionar na justiça trabalhista a Alemanha, porque a embaixada, por qualquer razão, não está pagando a empregada que faz a limpeza da embaixada. Ou o motorista, que é um motorista brasileiro que foi contratado para dirigir o carro, tá? Esse tipo de situação você cai na competência do Brasil. Tem outros exemplos lá, dê uma lidinha nessa parte que vocês vão ver. Essa distinção. Agora, o contrário, sujeição do Estado brasileiro à justiça estrangeira. Ou seja, quando o Brasil é parte numa ação em outro país. Ou algum tipo de situação que envolve o Brasil como parte.
Primeiro, você tem a regra da Constituição. Na nossa Constituição Federal, tem um dispositivo que fala que quando a União é parte, é de competência da Justiça Federal todos os casos. O que, por consequência, né, lógica, exclui a competência da Justiça do Irã, da Justiça da Alemanha, da Justiça da Inglaterra. Que a Constituição brasileira fala que é competência da Justiça Federal brasileira, julgar quando o Brasil é parte. Isso, portanto, se você partir só do texto da Constituição, imagine que o Brasil seja parte numa ação nos Estados Unidos. Aí lá tem uma sentença que condena o Brasil a pagar sei lá quanto, por qualquer razão. Aí a justiça americana vem no Brasil para tentar executar essa sentença. O Brasil vai dizer, essa sentença é ilegítima porque ela deveria ter sido... a ação deveria ter sido dada entrada aqui no Brasil, porque a União, a competência da Justiça Federal. Tá? Mas não é assim exatamente que se entende no direito brasileiro. Isso é relativizado, ela vai falar aqui a partir da página 207, na mesma lógica da situação de quando é um país estrangeiro no Brasil. Ou seja, trata-se de ato de gestão ou de ato de império. Né? Se a Petrobras, que é uma empresa pública brasileira, né, que a União é a principal acionista, desculpa, uma empresa privada brasileira, mas que a União é a principal acionista, tem uma dívida nos Estados Unidos, ela pode ser executada nos Estados Unidos. O Brasil, inclusive, pode executar essa sentença aqui para pagar a dívida da sentença que foi feita lá nos Estados Unidos e tal. Os exemplos dela são meio nesse sentido, tá? Ou, da mesma forma, igual, se a embaixada brasileira na Itália está devendo verba trabalhista lá, e aí ela é executada para pagar essa dívida lá, ela é condenada a pagar essa dívida lá, você tem que pagar essa dívida. O Brasil não vai obrigar a que seja a ação dada entrada aqui na Justiça Federal, porque é um ato de gestão. Né? Agora, se for uma situação onde você quer recolher o carro do embaixador brasileiro, quer, por qualquer forma, afetar a imunidade diplomática do embaixador, você não pode, porque você teria que entrar com essa ação aqui no Brasil. Tem um exemplo melhor que ela dá aqui, deixa eu achar, que é o de um barco no Brasil, um navio brasileiro. Lugar causa em que a União seja parte. Nos anos surgiram no caso... Por sua vez, nos últimos anos surgiram novos casos no STJ e eles têm reiteradamente se manifestado contra a citação da União quando entender ser caso de imunidade absoluta. No entanto, quando acredita se tratar de imunidade relativa, o STJ tem concedido a execução aqui no Brasil. Com efeito, o STJ se manifestou contrariamente à concessão de exequatur. Na aula passada, o colega já perguntou, o que é exequatur? Exequatur, vocês devem ter visto isso nas decisões da STJ que vocês viram também. Exequatur é quando o STJ homologa a sentença estrangeira, ele concede exequatur, ele dá execução à sentença estrangeira. Essa é a palavra, isso que a palavra quer dizer. O STJ se manifestou contrariamente à concessão de exequatur para a citação do país na ação tal proveniente dos Estados Unidos, no âmbito de uma ação de indenização em função de atos praticados em navio brasileiro que se encontrava em missão diplomática no exterior. Então, nessa situação, o Brasil não reconheceu a decisão americana porque deveria ter dado entrada na ação aqui no Brasil porque se tratava da soberania, tá? Porque era um navio brasileiro em missão diplomática. O STJ entendeu que os atos referidos eram de império, ato de império, que eu falei para vocês, sendo hipótese de imunidade da jurisdição do Estado, ou seja, imunidade diplomática, imunidade da jurisdição do Estado. Você teria que ter entrado nessa ação aqui no Brasil. Você não poderia ter julgado nos Estados Unidos e tentar executar aqui no Brasil essa decisão. Portanto, somente no Brasil essa ação poderia ser ajuizada, ela falando. Nessa ação, entendeu o STJ que atentaria contra a soberania nacional conceder o exequatur para ofertar bens à União para processo em curso na Espanha. Para o STJ, somente em sede de homologação de decisão estrangeira que a questão poderia ser analisada. Então, o ponto em situações que envolvem imunidade diplomática, atos de império, se vocês virem essas palavras, tem a ver com o fato de que, em certas situações, só se reconhece a jurisdição do país nacional para julgar a causa. Tá? Mas em situações que diga respeito a questões que não mexam com imunidade diplomática, sejam o que o direito brasileiro chama de atos de gestão,
você pode julgar internacionalmente e executar a sentença no Brasil, o direito brasileiro reconhece, mesmo que a União seja condenada. Você pode condenar o Brasil num tribunal americano e tentar executar a decisão aqui no Brasil se dizer respeito a uma questão, assim, de ato de gestão, né, que não envolva soberania, imunidade diplomática, esse tipo de coisa. Deu para entender em linhas gerais? Essa distinção é importante? Sim. Agora sim. Tá, ufa. Aplicação da lei estrangeira. Isso aqui, eu já mencionei lá no início da aula. Tudo aqui que eu disse até agora diz respeito à competência e não à lei que será utilizada na decisão. Né? Uma coisa é você dizer se a justiça brasileira é competente ou a justiça de outro país é competente. Outra coisa é você dizer, dado que a justiça brasileira é competente ou dado que a justiça de outro país é competente, qual lei será usada para julgar aquele caso. Né? E a lei brasileira admite a aplicação de lei estrangeira no julgamento de um caso brasileiro. A gente falou um pouco disso na aula passada, quando a gente falou da questão da prova da lei estrangeira, né, que a pessoa é obrigada a provar para o juiz brasileiro que a lei estrangeira... Qual é a lei estrangeira que tem que ser aplicada naquele caso? A pessoa tem que mostrar isso para o juiz do Brasil, porque o juiz do Brasil não é obrigado a saber da lei de outro país. Primeiro ponto importante que a Nádia lembra aqui para a gente é que o juiz não possui arbítrio para aplicar a lei brasileira ou estrangeira, pois cabe a ele aplicar a lei competente. Quem vai dizer se a lei competente é a lei estrangeira ou a lei brasileira, que deve ser aplicada naquele caso concreto, é a lei brasileira. A gente viu a Lindbe, na aula passada, a Lindbe que vai falar disso aqui, tá? O artigo 7º e o artigo 12 da Lindbe, se eu não me engano, que eu até mostrei para vocês rapidamente. Vamos voltar lá no... aqui na Lindbe, olha o artigo 7º aqui, só para pegar um exemplo. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Aqui é uma regra que diz que aplica-se a lei do país em que a pessoa é domiciliada, para determinar essas coisas aqui. Ou outro, parágrafo 1º, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira e tal. Essas regras do direito brasileiro, elas informam o juiz brasileiro qual lei ele deve aplicar quando for decidir um caso aqui no Brasil, de competência dele, por absoluto, né? E ela também informa ao juiz brasileiro, caso o caso tenha sido julgado em outro país, se ele foi julgado com a lei errada, se ele não foi julgado com a lei brasileira, ele não pode admitir esse caso aqui no Brasil. Acho que deu para entender, né? Então, o juiz não possui arbítrio para escolher. É a lei brasileira que fala para ele qual é a lei que vai ser aplicada. Basicamente, a Lindbe. Aí tem aquela questão da comprovação da lei internacional aplicável. A Nádia gasta algumas páginas discutindo isso daí, porque não é claro como é que você prova qual é a lei que vai ser aplicada no caso concreto, tá? Deixa eu pegar aqui na página 9 para ver se eu grifei alguma parte bacana ela dizendo isso. Não. Mas é assim, qual vai ser, como você prova que a lei aplicável é aquela lei daquele país? E mais importante que isso, a interpretação que eu estou dando daquela lei daquele país. Porque a lei é sempre passível de interpretação, tá? Então, a lei de um país pode ter vários artigos que discutem aquele assunto, e aí você tem que saber qual é a lei que você vai aplicar da lei daquele país, e o juiz brasileiro não é obrigado a saber isso, ele é obrigado a interpretar a lei brasileira, ele não é obrigado a interpretar a lei gringa. Quem vai interpretar a lei gringa é o advogado que entra com ação aqui no Brasil, que está aplicando a lei gringa, ele vai tentar colocar a interpretação dele. Como é que você faz prova desse negócio, tá? Leiam a Nádia nesse ponto, ela fala de várias situações, mas basicamente não tem uma regra. É complicado. Você tem que ver no caso específico como que você prova qual é a lei que vai ser aplicada. Ela menciona muito o Código Bustamante, que é um tratado internacional, tá? O artigo 409 dele, mas ela fala também... Deixa eu falar os exemplos aqui, ó. O Código Bustamante é um tratado internacional, tá? Se não me engano. O Código Bustamante indica várias formas de se proceder à prova do direito estrangeiro, tais como através de certidão de 2 advogados, militantes no local da lei estrangeira. Também o juiz poderá requerer a prova por via diplomática. Ele pode pedir para a embaixada daquele país vai ter que pagar para isso, a parte com certeza vai ter que pagar. Aí a embaixada da Espanha vai ter que dar um parecer dizendo
esta interpretação, esta é a lei que deve ser aplicada a este caso concreto. A Convenção Interamericana sobre Prova de Informação de Direito Estrangeiro, em seu artigo 3º, estipula algumas regras sobre isso. Lembra que a gente viu o caso da França? Que a pessoa entrou com não lembro se era uma separação, aí discutiu-se se era possível você dar prova daquele documento sem ter passado pela embaixada, se não me engano. Aquele caso que a gente viu na aula passada, específico do STJ. E aí aplicou-se o código, o tratado entre Brasil e França para esse tipo de situação, tá? E aí, basicamente, o tratado falava que se o documento veio de um juiz francês, não precisa passar por tradução, pela embaixada brasileira, não sei o quê, aplica-se o documento que o juiz francês falou, tá? Deu para entender essa questão sobre a aplicação da lei estrangeira? Como é que você prova qual é a lei que tem que ser aplicada e tal? Tem várias maneiras, é uma situação meio nebulosa, tem que ver o caso concreto. Exemplos, página 200. Tem uns exemplos lá, eu não vou ler porque a gente já passou muito da hora, tá? Mas leiam lá os exemplos dela. Caução. Artigo 83 do CPC. Caução é quando a lei te obriga a pagar um dinheiro só para você entrar com a ação. Se eu quero entrar com uma ação na justiça, diz lá na lei que uma ação, um recurso, ou o que quer que seja, a lei fala, para você entrar com esse recurso, você precisa depositar em juízo um valor para garantir alguma coisa. Ela discute um pouquinho essa questão da caução internacional. Basicamente, quando um estrangeiro ou pessoa jurídica domiciliada no exterior entram com uma ação na justiça brasileira, por qualquer razão que seja, ela é obrigada a fazer um caução. Ela é obrigada a pagar depositar em juízo um valor, tá? Esse valor tem a ver com... Não precisa ser o valor da causa, você não precisa depositar 100% do valor da causa lá. É só o valor relativo à sucumbência, que é o valor que é pago ao advogado quando ele ganha a causa, 10% da causa, tá? Então, 10% do valor da causa é o caução. Ou relativo a verbas... cadê ela? Caução destina-se a garantir custas e honorários. É isso. Custas processuais. Se vocês lerem lá no NADIA, só para esclarecer, na página 215, tá? A caução de estrangeiro ou pessoa jurídica domiciliada no exterior. Se você entra com uma ação no Brasil e você é gringo, mora em outro país, ou você é uma empresa de outro país, você precisa depositar em juízo o valor relativo a honorários e a custos processuais, como caução. Senão a sua ação nem é lida, senão o tribunal olha, cadê o caução? Não tem caução? Então, rejeito a ação. Aí o cara vai ter que fazer o caução e entrar com a ação de novo. É isso. Só. Morreu. Esclarecer um pouco, tá melhor? 1h30, passei demais do meu tempo de novo. Oi. Salve. Vitor, tu não estava nem me ouvindo, Vitor. Não, porque o áudio do fone é alto e eu deixo ele aqui na mesa com... tá. E tu pega... Eu grito também, né? Foda. Uhum. Não dá em nada, eu coloco no mínimo aqui e fica de boa. Deu para pegar, gente? Aí a próxima aula a gente vai falar de cooperação internacional, tá? Aí é um tema bacana, vai ter Mercosul, vai ter outras coisinhas. Eu acho que isso tá lá já também, naquele arquivo que eu botei. Tem essa parte de cooperação internacional. Vai até a página do 300, se eu não me engano. Não, vai até a página 279 do livro. Então, essa parte de cooperação é isso aqui. Tá lá já no Google Sala de Aula. Tá. Aí depois eu vou ter que botar mais coisa. O trabalho dessa semana eu ainda não botei, eu vou botar daqui a pouquinho, tá? De hoje para amanhã eu ponho. Vai ser relativo a essa parte do livro que a gente discutiu hoje. Vai ser provavelmente alguma coisa muito parecida com a semana passada, só que mais específica. Eu vou pedir para vocês analisarem uma outra jurisprudência de STJ, muito parecida com o que vocês já fizeram. E, professor, referente à aula da semana que vem, já que vai falar um pouco de cooperação, dá para tentar fazer uma certa ligação com transferência de políticas públicas? Porque eu acho que isso, querendo ou não, pode acabar implicando um pouco. Não, super legal, eu vou tentar. Eu adoro, eu pesquiso judicialização de política pública, então eu adoro a temática.
Eu estava dando uma aula de integração regional, aí me caiu uma ficha. Por que a gente não fez essa negociação de vacina pelo Mercosul? Né? Isso nem foi cogitado, né? A União Europeia comprou as vacinas todas em bloco. O Brasil não, é sinal de que o Mercosul está capenga. Mas poderia ter sido feito assim. É um tipo de caso de política pública que envolve cooperação internacional. Você falou agora, eu pensei, né? Por que cooperação internacional? Porque é o Mercosul. Por que é política pública? Porque a distribuição de vacina é uma política pública. Então, eu vou tentar pensar em alguma coisa assim, quando eu for ver os casos aqui. Tranquilo. Professor, esse material aí para a próxima aula é ainda no livro da Nádia ou já é um novo? Ainda é o livro da Nádia, tá lá já. Eu só fui até metade do que eu botei. Não metade, acho que a gente viu 2/3 do que eu botei já lá, o PDF, tá? Depois tem mais coisa, vai ter família, eu vou ter que fazer outra. Eu vou escanear mais coisa para botar para vocês. Mas por enquanto, o que tá lá serve. Essa parte aí que o senhor vai tratar de cooperação internacional, é até que página? Ou Até tá no sumário lá? Até o final. Tá no sumário, é até o final, é até a página 279. Mas é o resto que está lá, o PDF. A gente foi até a página 217 hoje, do que está lá, tá? 217 do livro, não do PDF. 217 aqui do livro. Porque eu não peguei o início do livro. O início do livro é aquela coisa de Tratado Internacional de Direitos Humanos que vocês estão roxos de saber já, eu vou ficar repetindo. Eu quero ver se eu mato o livro da Nádia para a gente falar de outras coisas bacanas. Tem a parte de direito tributário, é muito legal. Tem um negócio chamado transfer pricing, que tem a ver com direito privado internacional, que é quando uma empresa multinacional brasileira, gringa quer enviar lucros do Brasil para a gringa sem pagar imposto. É uma máfia. Não se faz só isso no Brasil, se faz isso no mundo inteiro. Como é que ela faz isso? Porque se eu mandar o dinheiro da empresa para fora via Banco Central, eu vou pagar um monte de imposto, porque o Brasil não quer que o dinheiro saia daqui. Então, o que a empresa faz? Ela entra em operações de compra e venda com a matriz com valores adulterados. Então, se o bem que eu estou vendendo para a minha matriz custa R$100 no mercado, eu vendo por 5. Então, eu estou tomando prejuízo aqui na prática, e a matriz está ganhando um puta lucro, porque ela está comprando um negócio que custa 100 por 5 de mim. E vice-versa. A empresa filial compra um bem que custa 100 por 1.000 da sua matriz. Então, ela está remetendo lucro na prática. Aí tem tem legislação sobre isso, tem um tratado da OCDE sobre isso, que o Brasil não é signatário, o Brasil tem uma lei própria, ele não entra no tratado. Então, tem coisas bacanas para falar, mas eu quero dar conta do que está na ementa para vocês, porque é direito internacional privado. Então, a gente tem que seguir aqui. Tá bom? Ufa. Até semana que vem, eu vou botar o trabalho da semana e vou tentar corrigir os da semana passada de vocês agora no final de semana, tá? Beleza, professor. Tá bom, professor. Ok, professor. Tá bom, professor. Beijos, abração. Tchau. Professor, qual é o nome da página? Tchau, boa noite. Boa noite. Qual é o número da página mesmo? Estou com sono, esqueci, perdão. É tudo que tá lá, o que falta, é da 217 a 279.